bem, meus amigos, mais uma vez estamos juntos aí para o nosso momento de compartilhar a Palavra de Deus, nosso projeto da comunidade São Mateus de Cachoeirinha. Sempre uma alegria poder chegar perto para poder compartilhar com você essas palavras que nos trazem aí orientações e nos dão segurança também para os nossos caminhos diante de Deus. Nós estamos olhando as histórias bíblicas do Antigo Testamento e hoje nós vamos fazer um fechamento aqui da primeira parte da história de Moisés, né? Na verdade, a história de Moisés vai encerrar um capítulo, né? Que depois vai começar uma nova fase da história. Então, nós vamos olhar para esse grande líder, Moisés, que esteve durante tantos anos à frente do povo de Deus. E ele traz, assim, algumas coisas bem importantes da sua trajetória de vida, que são inspiradoras também para nós, que temos uma trajetória, mas nós que temos um caminho também a ser percorrido, nós que também temos responsabilidades como povo de Deus, como igreja de Deus dentro deste mundo, nós que também estamos em marcha, como Moisés esteve durante todo aquele tempo com aquele povo lá pelo deserto, né, rumo à Terra Prometida, nós estamos na nossa marcha rumo ao céu, né? Então tem muita coisa que a gente pode aprender com esse grande líder aí na caminhada dele. Já vimos vários capítulos dessa história, e hoje nós vamos ver então a despedida e a morte de Moisés, que você pode encontrar no livro de Números e de Deuteronômio. No finzinho aí desses dois livros tem relatos da história de Moisés, do fim da história dele. Muito bem. Nós vamos ver que tem Moisés vai se despedindo. Ele foi assim proibido de entrar na Terra Prometida em função da desobediência dele, ou digamos assim, da falta de respeito dele para com uma ordem de Deus, naquela história da água, né, que a gente viu na semana passada, da pedra, que ele devia falar com a pedra, ele foi lá e bateu na pedra, desobedeceu, como se estivesse duvidando, como se estivesse já impaciente com tudo que estava acontecendo, perde as estribeiras ali diante do momento, e Deus diz, então, por causa dessa tua teimosia, você não vai entrar na Terra Prometida. Na verdade, a gente fica olhando para essa história, dá a impressão assim, de uma certa injustiça, pois tanta obediência, tanto seguimento, tanta humildade desse Moisés aí, né, tantos anos de parceria com Deus aí, e por um erro dele, a sentença é, você não vai poder entrar na Terra Prometida. Olhando assim, de primeira vista, dá a impressão assim, de uma pequena injustiça, né, um pequeno deslize, diante de tantos acertos, e já foi suficiente para Deus ser uma sentença definitiva, você não vai entrar na Terra Prometida. Esses são os caminhos que a gente, olhando assim humanamente, a gente enxerga, né? As coisas que nós normalmente enxergamos, as primeiras coisas que nós vemos. Se nós paramos nesse primeiro olhar, diante de tudo que acontece na nossa vida, nós poderíamos até de repente sentir que não vale a pena, que não está certo, que não há muita justiça da parte de Deus. Deus também deixa a gente, às vezes, né, sem compreender algumas coisas. Então, tem muitas pessoas que diante disso, assim, desistem de estar no caminho de Deus. Porém, se você vai olhar com mais atenção no caminho, se você vai olhar a história com mais atenção, se você vai tentar compreender os contextos aonde as coisas estão acontecendo, ali é que vem o entendimento das coisas como elas verdadeiramente são. Veja bem, aquilo que parece ser injustiça da parte de Deus, se olhado de um outro ângulo, pode parecer um tratamento especial da parte de Deus. Deus deu para Moisés o prêmio da eternidade, o prêmio da vida eterna, como um presente por tudo aquilo que ele tinha feito. Moisés foi para perto de Deus definitivamente. Ele subiu, né, aos céus, ele está com Deus, mesmo antes de ter concluído aquela missão dele, que no nosso entender seria de entrar na Terra Prometida. No entender de Deus talvez não era isso, era chegar até ali. Esse é o caminho de Deus. Então depende muito de como a gente quer encaixar a história. Se nós queremos encaixar as histórias de acordo com o nosso pensamento, de acordo com as nossas percepções, muita coisa poderá ter tonalidade de injustiça. Pode ser.
Se nós nos submetemos aos planos de Deus e aceitamos os planos de Deus, como Moisés aceitou, Moisés não discutiu, não debateu, ele acolheu mais uma vez a vontade de Deus, o plano de Deus, a ordem de Deus, e se foi morro acima, lá no Monte Nebo, e de lá ninguém mais viu ele, né? Não sabemos para onde, como foi, ninguém mais encontrou aquele corpo. Nós vamos ver mais tarde que quando tem lá a transfiguração, Jesus está com Moisés e Elias lá no monte, né? E Moisés está no céu. É assim como Elias também foi para o céu. Não morreu aqui na terra, foi para o céu. Moisés também foi. Elias, Jesus, eles estão tudo junto no céu. Então foi um prêmio especial que Deus dá para o Moisés, de ter sido levado por Deus diretamente para o céu. E isso é um presente, isso não é uma punição. Aquele que poderia ter aquele tom de punição não vai entrar na terra, não vou te deixar. Olhado por um outro ângulo, transforma-se em bênção. Eu vou te levar direto para o céu. Isso aqui é um presente pequeno que você teria de entrar com esse povo lá na terra prometida. Eu tenho um presente maior para te dar. Então eu vejo bem que interessante quando a gente presta atenção nas coisas que Deus está fazendo, de uma forma a buscar junto a Deus a sabedoria para entender o que está acontecendo, a gente muda de opinião, a gente muda de perspectiva, a gente muda de lugares da onde a gente olha a mesma história, e tudo pode atingir ou adquirir um significado novo e diferente. Isso não é conformismo, isso é sabedoria. É essa sabedoria que Deus dá para nós entendermos os caminhos dele na nossa vida. Essa sabedoria Moisés teve de esperar a vontade de Deus e esperar o plano de Deus. E esse foi o prêmio que ele recebeu, foi direto para o céu. Então aqui nós já temos uma boa parte, uma boa, digamos assim, inspiração para nós pensarmos a nossa história. Nós que também estamos aí a caminho, nós que também temos um objetivo de vida, queremos chegar a determinados lugares, né? Temos perspectiva, temos sonhos, temos desejos, temos vontades, e por vezes poderá acontecer que alguns desses sonhos, desejos e vontades não vão se concretizar da forma como nós imaginávamos, porque Deus pode ter outras formas de fazer nós chegarmos a situações melhores do que aquelas que nós imaginamos. Este é o quadro que está dentro da vida de Moisés. E Moisés se rendeu ao caminho do Senhor, à vontade do Senhor, e recebeu a bênção maior, que talvez ele nem tivesse imaginado que seria assim o fim da vida dele. Talvez ele estava calculando morrer lá no meio do povo, né, e ser sepultado lá onde estivesse, e Deus disse para ele: não, meu filho, eu vou te levar para o céu, eu quero você inteiro lá no céu, eu quero você agora lá no céu. Então Deus deu para ele um presente de vitória, né? E Moisés encerra então a sua jornada, né, nesse ponto de celebração da vida. E o Josué então é o encarregado que ele já tinha caminhado com Moisés um bom tempo, ele já conhecia muito das necessidades de organização e gestão daquele povo, daquele projeto, né? E essa entrada agora na Terra Prometida era um momento bem especial, e Josué estava preparado para isso, foi preparado por Moisés, estava pronto para entrar, né? E aí passa o bastão, Moisés passa o bastão para o Josué, e ele vai então diante do povo, né? Recebe a autoridade de Moisés, e Moisés se despede do seu povo. Nessas despedidas tem bênçãos especiais que Moisés vai proferir sobre as tribos. Cada uma das tribos vai ter uma bênção especial recebida do seu grande pastor, que agora está se despedindo, sabendo que está chegando sua hora. Ele vai abençoando tribo por tribo, né? Tem a descrição ali no Deuteronômio de todas as tribos abençoadas pelo seu grande pastor, que teve tanta paciência, que teve tanta sabedoria para guiar aquele povo, que teve tanta autoridade, discernimento, clareza, né? Que intercedeu tanto pelo povo, que teve tanta paciência para lidar com a teimosia daquele povo. Moisés se despede abençoando então todo o povo. E nessas bênçãos, ele tem uma bênção que fica muito clara para todos nós ali, quando ele diz, né, o Senhor teu Deus te abençoa, e a bênção, a ordem de Deus é essa: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento,
E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E tu ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. Né? Essa responsabilidade que Moisés sente, né? Precisa ser ensinada para a família, precisa ensinar para os seus filhos a palavra do Senhor. Essa que hoje está no teu coração. A mensagem de Deus de proteção, amor, bondade, precisa ser transmitida, transferida para os filhos dos filhos, para todas as gerações. Não se esqueçam de fazer isso. Mais uma lembrança desse grande pastor. Esse vai ser o segredo do sucesso de vocês, da caminhada de vocês bem-sucedidas. Se vocês guardarem a Deus no seu coração e ensinarem para os seus filhos, não é só você, é você e os seus filhos. Ensine para a sua família, para que todos tenham conhecimento dessa palavra. Isso trará para você sucesso, tranquilidade, serenidade no caminho que Deus está propondo para você. E aí então o livro da lei, ele é entregue, né? Moisés termina de escrever todos os processos de lei e entrega para o povo dizendo: coloquem esse livro ao lado da aliança feita com o Senhor vosso Deus. Essa aliança é para vocês, para que a vida de vocês não seja em vão. Então a aliança de Deus, da palavra de Deus, da promessa do povo de acolhimento dessa palavra, das promessas de Deus de cuidado para com esse povo, tudo isso Moisés faz questão de revisar agora e deixar isso muito claro. Daqui para frente vocês vão seguir abençoados por Deus, porque não dependeu da minha pessoa, dependeu de Deus, dependeu daquilo que Deus prometeu e fez. E esse é o acordo que precisa ser levado na mente de vocês. Olha que interessante isso, né? Uma comunidade estava indo muito bem com o seu grande pastor Moisés. E agora seu pastor precisa se despedir. E o grande pastor diz assim: não é para mim que vocês têm que olhar, não é de mim que vocês têm que se lembrar. Vocês têm que se lembrar de Deus, porque tudo deu certo até aqui, porque Deus foi fiel conosco. O Deus que cuidou de todas as nossas necessidades é o Deus que está adiante de nós e é olhando para Ele que a gente vai seguir. Então o pastor sai de cena para deixar a cena para Deus. Foi por causa de Deus que viemos até aqui e é com esse Deus que iremos adiante. Que bonito essa ação, né? Muitos pastores precisam se despedir das suas comunidades, né? Se tornam eméritos, entregam as comunidades para outros pastores que vão dar sequência e a bênção de Deus continua mesmo. Então não depende do pastor, depende de Deus a vida da comunidade. Moisés deixa isso muito claro. Ele sai e ele não sai assim com aquela expectativa: eu fui o grande pastor, vocês vão sentir falta de mim, vocês vão se lembrar de mim muitas vezes, vocês vão ver como é que era bom, vocês que reclamaram aí, vocês vão sentir saudade de mim. Nada disso Moisés faz. Ele sai no silêncio, deixando o povo nas mãos de Deus. Que exemplo de pastor que é esse, né? Que exemplo de líder que não quer que o povo sinta a falta dele, mas que o povo sinta-se protegido por Deus. E então, terminadas todas essas falas, as bênçãos distribuídas para todas as pessoas, os esclarecimentos dados, Moisés sobe ao monte, Deus mostra para Moisés todas as terras que estão adiante dele, é lá que o povo vai, é para lá que eles estão andando, lá que estão as bênçãos finais, e você já vai passar direto por cima de tudo isso e vamos junto para o céu. E aí Moisés se despede então, e a vida de Moisés termina aqui. A caminhada, a jornada desse grande líder, desse grande inspirador, profeta, né, bíblico que nós temos aí, instrumento da mão de Deus, se tornou ícone, né, como alguém cumpridor de todas as suas responsabilidades cristãs, ou cristãs não, né, no tempo não havia o cristianismo, para nós hoje são cristãos, mas de todas as suas responsabilidades espirituais, né, sempre tão responsável por tudo, sai de cena. Termina, começa uma nova história. Vem outro grande personagem aí diante de nós, Josué, com seus grandes feitos, instrumento de Deus tão poderoso quanto, porque Deus permanece o mesmo. Então Deus abençoe para nós também esses processos, né? Que são os nossos processos de despedida, de encerramento, de separação. Muitas vezes precisaremos passar por isso também, nos despedir de pessoas que foram importantes para nós, com todo respeito, deixar que vão,
que vão em paz, que Deus cuida delas também. Então, que Deus continue olhando para a sua igreja amada e que surjam sempre novos e novos líderes, né, capazes de fazer grandes feitos pelo poder e pela presença de Deus na vida deles, assim como foi Moisés, instrumentos de Deus. Agradecemos a Deus pelos nossos líderes, né? Agradecemos a Deus pelos nossos inspiradores, pastores, professores e mestres que nos dão tanta segurança nos caminhos do Senhor. Deus abençoe para todos nós esse tempo, certo? Uma boa semana para você. Deus abençoe, paz e proteção para todos nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Até a próxima semana. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.